Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma temática extremamente importante para a história, que é a Revolução Russa. Nós estamos falando mais ou menos em meados das primeiras movimentações que vão ocorrer nesse território a partir de 1905. E nós teremos aí um grande momento, que é um momento importante, que é a Revolução em 1917, que vai, em outras palavras, colocar fim a um processo importante, ao sistema monárquico que nós temos da Rússia, que foi chamado de czarismo, ou seja, os czares que nós tivemos, os reis, os imperadores, que estavam nesse momento comandando a Rússia. Para tanto, nós temos algumas características importantes que serão citadas aqui para vocês, 5 características que vão tratar basicamente desse momento histórico importantíssimo que nós temos na história mundial. Vamos então à nossa primeira característica. Antecedentes históricos da Revolução Russa. A Rússia, no início do século XX, era o que resta de uma Europa atrasada, majoritariamente rural. Seus poderes ainda eram advindos, de 2 aspectos importantes: da nobreza, que representava os grandes proprietários rurais, e do clero, que representava a Igreja Ortodoxa nesse momento. Várias tentativas para modificar esse cenário, principalmente no século XVIII, do czar Pedro o Grande, em modernizar o país, adotou novos modelos aí que foram concretizados. Nós temos aí o processo da educação, nós temos a administração, transfere a capital de Moscou para São Petersburgo, e para isso então ele tem efetivamente algumas mudanças que vão ocorrer nesse cenário. Mas somente em meados do século XIX, que começaram os primeiros movimentos no sentido assim da industrialização e a modernização que vai modificar muito o cenário da Rússia nesse momento. E aí você vai ter efetivamente uma reação da sociedade, você vai ter uma reação dos grandes empresários que vão se envolver dentro dessa condição. E claro que muitos atritos vão surgir a partir daí. Vamos então à nossa próxima característica. A Rússia era governada pelos czares. Em 1603, os Romanov, a burguesia almejava o mesmo que era efetivamente a ideia da industrialização. Então, nesse momento nós temos a referência dos Romanovs aí, sobre esse poder, os czares, vem dessa família. Industrializar-se dependia basicamente de todo um processo que teria que mudar esse Estado. E aí você tem Alexandre II, que aboliu a servidão, eliminou dívidas, acabou com o assassinato dos revolucionários. Nós temos Alexandre III, que é seu herdeiro, reprimiu os anarquistas e os marxistas e finalmente conseguiu impulsionar a indústria, porém com o capital francês, inglês, belga e alemão. Então aí já começam os acordos internacionais com relação a financiamentos que vão ocorrer. E a Rússia passou a ter então, por um lado, alguns elementos modernos, dentro de todo o seu cenário, e por outro, ainda se mantinha aquela oligarquia agrária. Então Nicolau II, o último czar, não fugindo dessa tradição, se manteve dentro desse contexto que ainda era um aspecto assim negativo para esse momento, e ainda se prendia a esse lado que é o lado de não estar avançando. Então avançava por um caminho, por outro ainda se mantinha essas tradições na Rússia. Vamos então à nossa próxima característica. Mencheviques e bolcheviques. Nós temos aqui
duas referências políticas, né? Não eram só essas, mas essas as que mais tiveram expressão na Rússia dentro do universo político. Quando falamos dos mencheviques, nós estamos falando aqui de uma classe minoritária, né? Achavam, né, na realidade, que primeiramente seria necessário que o capitalismo russo, né, se desenvolvesse para depois lutarem para um socialismo. Então se traz essa bandeira, se traz essa característica aí, né, voltada a esse desejo que era apresentado pelos mencheviques, né? Para isso eram necessárias reformas progressistas feitas pela Duma. O que é a Duma? É o parlamento russo que nós temos nesse momento, né? Que seriam lideradas pela burguesia, ou seja, a revolução burguesa, né? Contra o czarismo. E nós temos, por outro lado, também os bolcheviques, né? Eram majoritários, defendiam a revolução socialista, que ocorresse de forma imediata, com a instalação da ditadura do proletariado, né? E a aliança entre os operários e camponeses. Seu líder era Lenin, né? E tinham o apoio dos sovietes, né, que é um outro grupo, Conselho dos Trabalhadores, os soldados, e a partir da Revolução de 1905, que aí começa todas as manifestações, como eu citei anteriormente, obteve executivos, legislativos, cargos, né, dentro desse contexto, com representantes advindos dos quartéis das fábricas. Então começa efetivamente um cenário aqui de participação política, né? Por mais que isso fosse um jogo de poder, né, ele começa a se expandir, começa a se organizar dentro desse cenário muito instável, né? Cito para vocês que é esse momento da Rússia. Vamos à nossa próxima característica? Quais as causas da Revolução Russa, né? A Rússia seguiu, como vimos anteriormente, né, uma produção bastante atrasada, né? Era majoritariamente rural e encontrava-se um regime ainda dentro dos conceitos feudais. As tentativas de industrialização ao longo da história, por várias vezes, não deram certo, né? O que fez a aristocracia, ou seja, os nobres, concentrassem toda a riqueza, né, enquanto o restante do povo vivia na miséria. Isso é quase uma referência muito próxima do que ocorreu na França com relação à Revolução Francesa, né? Com o tempo, vários eram contrários à monarquia, né, absolutista, e foram surgindo então os movimentos revolucionários a partir desse contexto, de uma população que estava passando de muitas necessidades, uma população empobrecida e onde a concentração de renda ela ficava efetivamente na mão de poucos, né? Como as dos bolcheviques, né, nós temos bolcheviques e mencheviques, nós temos aí então estruturas importantes dentro dessa sociedade que começam a se organizar, começam efetivamente a discutir, a articular e manifestar a sociedade, né, nos seus pequenos grupos e nos seus maiores grupos. Isso efetivamente motivado pela condição que as pessoas viviam nesse momento, que era uma condição de fome. Vamos então à nossa próxima característica. Estouro da Revolução Russa, né? Então a Revolução Russa, de fato, foi o estopim, ou seja, né, a tomada do poder pelos sovietes em outubro de 1917, que vinham a se organizar com a população desde pelo menos aí meados de 1905, né, como citamos anteriormente, em protesto contra os czares, seus privilégios, a fome e a repressão que acontecia na sociedade, né? A guerra contra o Japão foi um gatilho em 1905. A partir de 1914, a Primeira Guerra Mundial também mexeu com a conjuntura interna da Rússia, sendo inclusive tomada por poucos como um dos motivos da Revolução também. Alguns teóricos falam dentro desse contexto. Então a Revolução Russa ela vai efetivamente ocorrer a partir desse processo, né? Lembrando também que a Rússia fez parte da Tríplice Entente, né? Juntamente com a Inglaterra, com a França, né? Como um dos países atrasados que não possuíam meios tecnológicos
das demais nações. Então aí começa a ficar mais evidente esse processo, né? O que fez com que perdesse diversas batalhas, né? Quando tratamos aí da Primeira Guerra Mundial. Então esses fatores, todos eles juntos, né, encaminharam todo um processo de modificação relacionado à Rússia. Num processo interno, onde as questões políticas elas começaram a agir de uma forma muito intensa. Com uma referência muito forte sobre as questões do marxismo e principalmente a relação de um socialismo, né, na visão e na leitura de Lenin. Lenin, fazendo essa leitura sobre Marx, ele vai efetivamente trazer as características que na visão dele seriam importantes então para essa nova forma, né, de comandar, essa nova forma de governo, que foi efetivamente o que se popularizou, né, entre os grupos políticos mais fortes nesse momento. E aí a gente tem aspectos importantíssimos que fazem parte então desse contexto da Revolução Russa. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouco mais sobre essa temática. Nos encontramos no nosso próximo Flash da História.